is all good. Olá, gente feliz! Está no ar o Felizólogos, eu sou Rossini Macedo e a gente está de volta aqui, eu e o Fábio Flores, com mais um episódio do Felizólogos, e hoje a gente vai bater um papo super bacana e eu vou passar essa bola pro meu amigo Fábio Flores, que vai dizer quem são os nossos convidados de hoje, Fábio. Mas antes eu vou pedir para as pessoas que estão aqui com a gente se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa crescer aqui no YouTube. Beleza? Vai, Fábio. Boa tarde, Alcine. Boa tarde, ouvintes. Precisa impostar a voz assim toda vida? Exato, é porque é coisa do locutor, né? A gente aprendeu isso na escola do Henning de locução. Hoje a gente tem uma presença bastante ilustre. Eles que são amantes da ciência e também são amantes do riso. Doutora Patrícia Itangri Frisso! Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E essa missão de vocês é maravilhosa, levar felicidade. Sim, sim. E aí a gente já estava há algum tempo tentando trazer vocês, né? Essa pandemia atrapalhou um pouquinho. Sim. Vocês são dois médicos super ocupados. Agendas né? concorridíssimas. E a gente conseguir trazer os dois aqui, inclusive para falar do livro que vocês acabaram de lançar, né? Que é o livro aqui que está aqui comigo, está com o Fábio também. A Patrícia autografou para o Fábio e para o Rossini, nós só viramos um casal a partir de hoje, né? Uma mancada, A partir de hoje, você Pais saudáveis, filhos saudáveis. Eu acho que um título melhor do que esse, sinceramente, não existe, né? Porque nós somos o retrato, né, das pessoas em que a gente se espelha, e a maioria das pessoas se espelham nos pais, né? Então vamos começar por esse papo aí, né, doutora Patrícia? É isso aí. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado Adorei a você estar pela aqui. presença. A gente começou esse livro todo. A princípio, eu sou pediatra, além de ser dermatologista. Sim. E a gente teve duas filhas, né? Então, quer dizer... Lindas elas, né? Obrigada, gente. O DNA do casal conseguiu transmitir com qualidade. Então tá bom. E aí a gente começou a ver a dificuldade. Quando elas eram pequenas e a gente conseguia lidar com tudo, a alimentação delas a gente controlava, mandava fazer isso, aquilo, tava tudo bem. Quando a gente sentiu elas crescendo, a partir de 9, 10 anos, a gente viu que elas começaram a fazer as escolhas. E aí as escolhas não eram aquilo que a gente queria que elas fizessem. Então elas começaram a escolher mal. O que, por exemplo? Por exemplo, de alimentação. Eu falava assim, filho, tem que comer verdura aqui tá o arroz, feijão. Ela falava, não, eu não quero comer isso. Eu já queria tirar a verdura toda, né? E aí, às vezes, tinha ali uma carne, ela falou, não quero isso. Aí, daqui a pouco, não comia direito. Aí, tinha um biscoito ali dentro, ela ia lá e pegava o biscoito e tava comendo. Então, a gente não conseguia muito dar aquele O grande problema controle. que a gente tem em relação à alimentação, Fábio, pontuando isso daí, é que é o seguinte, 80% de todas as propagandas que passam nos canais infantis são a respeito de alimentação. Então é muito difícil, às vezes, você colocar um conceito de saúde para os seus filhos. Sim. Então foi o que a Patrícia falou, muita coisa é quando a gente é médico e fala, olha só, Rossini, você tem que fazer assim. Outra coisa é quando a gente via a dificuldade. Compre batom, seu filho merece sem batom. dúvida, sem É, dúvida. exatamente. Então isso daí era a nossa grande dificuldade. E a gente falou, cara, não é possível, se a gente é médico e a gente não está conseguindo fazer com que as nossas filhas sigam, digamos, um caminho saudável, o que é do restante que às vezes nem informação tem? E aí a gente viu que eram 4 elos de saúde. E esses 4 elos, eles são atividade física regular, alimentação, sono e controle emocional. Mas vocês sempre foram ligados à qualidade de vida e à saúde, assim? Ou se tornaram depois de médicos? Ou se tornaram... Ou antes de médico já tinha isso? Foi depois de uma especialização? Como é que foi a relação de vocês com essa coisa de ter uma alimentação saudável, uma qualidade de Fábio, vida? olha que coisa interessante. Medicina, a gente faz 6 anos de medicina. Depois fiz mais 3 anos de ortopedia, depois mais 1 ano de cirurgia de coluna. Então eu me tornei um especialista em cirurgias, em tratar doenças. E aí, meu pai, em 2005, meu pai teve um infarto na minha frente. Meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce com todos os exames normais. E isso coincidiu com o nascimento da nossa primeira filha, Maitê, nasceu em 2006. Ele infartou em 2005, só foi operado em janeiro de 2006. E aí, quer dizer, mesmo com todos os exames normais, ele teve um infarto. E eu falei, será que a medicina que a gente está aprendendo é isso que a gente quer? E aí a gente começou a estudar cada vez mais. A gente se deparou com um relatório canadense chamado Relatório Lalonde. Esse relatório é de 1974. E ele fala o seguinte, o que faz uma pessoa viver mais e viver melhor? E eles viram que 60% são seus hábitos de saúde.
Ou seja, atividade física, alimentação, sono e controle emocional, 60%. 20% é a sua genética. Ou seja, o meu pai infartou com 55, eu tenho chance de infartar aos 55. Se a sua avó faleceu com 100 anos de idade, teoricamente você tem uma chance de viver até os 100 anos. Então, esse fator positivo e negativo a gente carrega dentro da gente. Então, é 20% a genética. Fatores ambientais, 15%. Ou seja, a pandemia é um fator ambiental. Todos os agrotóxicos, todos os hormônios que tem, toda a poluição que a gente é exposta, todos os corantes, estabilizantes da indústria alimentícia, 15%. Todos os cuidados médicos da área de saúde, exames, medicamentos, cirurgias, 5%. Responsável pela sua longevidade e qualidade de vida. Ou seja, se você está colocando a sua saúde na mão do médico que te pede exame, eu lamento informar, ele pode te ajudar, mas quem é responsável pela sua saúde é você. Os seus hábitos de saúde são 12 vezes mais impactantes do que qualquer cuidado médico. E aí, eu vou aproveitar para perguntar para vocês, nós estamos no mês de outubro, né? E aí vem o Outubro Rosa. Qual é o principal meio de prevenção do câncer de mama? Rápido, assim. O exame preventivo, né? Sim. Alimentação, né? Uma prevenção que nós É estamos de falando. prevenir, para que não, Prevenção. para que você E aí? nem tenha. Mas aí, é autoexame, mamografia O ou é autoexame alimentação? primeiramente, depois a mamografia, eu acho que as mulheres... Só o autoexame já pega o resultado, Você já tá com diagnóstico. já tá com o diagnóstico. Vamos lá, dele. Rocine. Você tem Por que isso tá. é que eu brinco com as pessoas quando a gente pergunta isso. Como é que você previne de uma criança tacar fogo em casa, Rocine? Não deixa fósforo perto dela, né? Nem você orienta ela, não deixa fósforo Não nem chega no álcool. fogão, nem álcool, é. Sim, diagnosticar que ele tacou fogo na cortina é diagnóstico precoce. Quando você faz autoexame e mamografia é diagnóstico precoce, a mulher já está doente. Você tem que fazer, Sim. lógico, para Isso é você importante. falar que não tem e para rastrear e pegar no início. No Isso início, é importantíssimo. mas- a prevenção é bem antes. Prevenir quer dizer não É. deixar acontecer. Você sabe qual é o principal meio de prevenção do câncer de mama? Emagrecimento. A mulher que tem um percentual de gordura abaixo de 28%, a chance dela de ter câncer de mama é 5 vezes menor. Nós estamos falando em 500%, Rocine. E tem uma natureza emocional aí também, né, cara? Eu vou falar assim, baseada nas coisas que eu vi superficialmente, eu não tenho Sim, saber sim. médico que vocês possuem. Que mulheres que foram traídas, elas somatizam isso, elas produzem sintomas, né? E um dos sintomas é o câncer de mama. É traição, perder alguém da família, alguma coisa grave Não é que a aconteceu. tristeza, a depressão de alguma forma, A tristeza. né? A E tristeza se ela deixa- não conseguir vencer aquilo, ela pode somatizar e a gente fala que tem muito a ver mesmo com a relação do câncer. Então, o controle emocional para as mulheres, pros homens, é fundamental. Fundamental. Você tem que trabalhar a sua mente. E você não tem só depender do psiquiatra e deixar, não. Você tem que agir. Para não perder o raciocínio do que você estava falando aqui, a gente vai voltar nessa história do câncer, né, nesse assunto do câncer, mas quando você falou que era pediatra e deu o exemplo aí da criança e tal, das suas filhas, né? Aí eu lembrei que tem um amigo que é pediatra, ele já está velhinho, acho que ele até já aposentou, chama Fernando Cunha Lima. Ele era irmão do ex-governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, que foi governador, que deu um tiro no outro governador, acho que você vai lembrar dessa história. E ele era uma figuraça, assim, ele é uma figuraça, pediatra daqueles que foi pediatra do filho, depois do pai, depois do avô, sabe? Olha só. O avô e o cara virou avô e ele foi pediatra do neto, né? E aí, cara, uma vez ele me contou que uma mulher, uma cliente, uma mãe de uma paciente dele, de uma criança, ligou para ele 4 horas da manhã. Doutor Fernando, não consigo dormir, doutor Fernando. Minha filha está chorando direto e eu não consigo, doutor Fernando. 4 horas da manhã. Ele disse, sabe o que é que a senhora faz? Tem banana em casa? Ela disse, tem. Pega a banana, corte a banana no meio e tire todas as sementes. Aquelas sementinhas pretas, a senhora tire todas. E depois dê à sua filha, tá bom? Que ela vai ficar boa. Tá bom, doutor Fernando. A mulher não ligou mais. Quando deu 8 horas da manhã, ele acordou, ligou para a mulher, né? Disse, e aí, deu certo, doutor Fernando? Eu fui tirar as sementinhas da banana adormecido, doutor Fernando. Semente de banana, cara. Era só pra ela esperar a menina parar de chorar, dar o tempo, né? Porque não tem o que fazer. Olha só, gente. cara. sem Que dúvida. criatividade, eu achei fenomenal. Tinha que Pra contar isso. pra não cortar ela, foi fazer o negócio da banana. E aí, olha só, o que o Fábio está falando em relação à parte emocional. A gente tem que entender o seguinte, Fábio, que nós somos
vários elementos juntos. Tanto é que no livro, esse livro que a gente escreve, eles são para as famílias. Esse livro é voltado para as famílias. Ele fala os 4 passos. Os 4 passos: atividade física, alimentação, sono e controle emocional. Vamos para o câncer de mama. Eu falei que a alimentação, as pessoas que se mantêm abaixo de 28%, 5 vezes menos chance. Atividade física. As mulheres que se exercitam pelo menos 3 vezes por semana, elas têm 3 vezes menos câncer de mama. 3 vezes menos. Estou falando 300%. Se eu somar 5 mais 3, já foi 8. Sono. Aquelas mulheres que dormem menos de 6 horas por noite. Tanto é que a maioria das mulheres que trabalham com plantões, eles já viram que a falta de sono é um fator cancerígeno. A gente não alardeia isso porque quase 10 a 15% da população mundial trabalha com plantão. São médicos, são enfermeiras, são policiais, são bombeiros, são as pessoas que trabalham em plataformas, que trabalham com plantão. Então eu nunca vou ter câncer não, porque eu durmo pra caramba. Mas olha só, o sono... Você trabalha à noite, meu irmão. Não sei se você está lembrando disso. Ele é um fator importante. E aí entra a parte do controle emocional. A gente tem que entender que tudo que a gente sente, ele de uma forma ou outra, seja a felicidade ou seja a tristeza, ela influencia a nossa parte, digamos, física. E eu quero perguntar para vocês trabalham com felicidade. Qual a diferença de tristeza e depressão? Tristeza e depressão são parecidos, são coisas parecidas na minha concepção. O Fábio vai responder da forma dele. Eu acho que a tristeza é causada por um fato que você vivenciou na tua infância, ou está vivendo naquele momento, né? Viveu no teu passado, ou está vivendo naquele momento. E depressão é a decorrência desses fatos. Eu acho que na minha concepção é esse. Você foi muito bem na primeira parte. Eu já ia parar. Fábio, não precisa mais falar. Você já matou a charada. Tristeza, você foi certinho. Você foi cirúrgico. Tristeza, Rocinho, você tem causa. Então, seja ela recente, seja ela tardia, é tristeza. Tá? Então, se você perdeu alguém, tristeza. Se você terminou um relacionamento, tristeza. Se você não está bem financeiramente, tristeza. Você tem uma causa. E normalmente a tristeza passa, né? Tem um tempo, Sim. você vai se adaptando. Eu penso assim, a tristeza é um resfriado, a depressão é a Covid. Sabe? Que ela tem intensidade e ela pode não passar. Sabe? Ela pode se prolongar por muito e deixar marcas. Mas a gente tem que entender por quê. Olha isso. Ela tem gatilho, não é? Mas olha só. Ela tem pode ter gatilhos. gatilho. Em cima do que você falou, esses dias eu tava jogando pelada e um amigo meu ficou muito nervoso na pelada, começou a reclamar com todo mundo, brigar com todo mundo. Aí quando foi pro vestiário, eu cheguei e disse: rapaz, tu deve estar com algum problema, cara. Ou você tá devendo ou levou chifre. Só pode ser, porque não pode o cara chegar aqui na pelada e querer brigar com todo mundo, velho. Rapaz, ele ficou bravo, porque eu acho que ele levou chifre, ele ficou bravo. Você tá devendo alguém? Não, Então, meu amigo, é chifre. Mas olha, a depressão, gente, é isso que a gente quer até deixar aqui. Depressão é uma doença. A depressão são quedas hormonais. Sim. E elas independem de gatilhos. Lógico que os gatilhos servem para potencializar. Só que às vezes a vida da pessoa tá perfeita. Ela tá casada, tem um emprego bom, tem uma casa maravilhosa. Vida externa, né? Sim, mas a interna que tá desorganizada. Sim, só que a depressão ela é um déficit hormonal. É um déficit hormonal. A maioria das vezes nós temos hormônios que fazem o bem pra gente, Fábio. Então quais são esses hormônios? Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, que é o hormônio do amor, da paixão. E o que acontece? Normalmente essas pessoas que têm depressão, elas tendem a se ficarem reclusas, a não fazer atividade física, a se entregar, sendo que o tratamento da depressão, ela envolve atividades que aumentem a produção de serotonina, de endorfina, de dopamina. Fala alguma atividade que você sabe que aumenta esses hormônios do bem-estar. Vamos lá, você fala um, Fábio, outro. No meu caso. Porque esse é particular. Sim, aqui, sim. Jogar tênis, por exemplo. Sim, atividade física. Atividade física. Uma caminhada na praia. Não, uma atividade física já foi. Outra coisa. Outra coisa que pode gerar. Uma atividade física. Pode me deixar feliz. Ouvir uma boa música. Outra coisa. Fazer o meu trabalhar. Trabalhar. Mais o quê? Sexo. Grupal, atividade principalmente. Atividade sexual. As piadas, gente, ouvir piada. Sexo. Ouvir piada. Mais o quê? Contato com as pessoas, que durante a pandemia a gente foi restrito disso. Sol, tomar sol. Sol aumenta não só a vitamina D, aumenta todos os hormônios do bem-estar. E a tendência da pessoa em depressão é se fechar num quarto escuro, né? Ela perde o contato com Sono.
Sono é fundamental para a produção dos hormônios do bem-estar. Mas o quê? Cara, tem muita coisa. Né? Comida, Rossini. Alimentação. A própria bebida, com moderação, ela é bem-vinda. Tomar um vinho é Tomar tem um coisa vinho mais maravilhosa do mundo. aqui. Eu digo sempre assim, a família da minha esposa é evangélica, né? Aí, mas você bebe vinho? Eu digo, claro, Jesus não bebia. Aí minha sogra diz, mas não tem dizendo na Bíblia que ele não bebia. Eu digo, mas também não tem dizendo que ele não bebia. Então pronto, eu bebo. Ele bebia. E aqui, a maioria das vezes, o que a gente diz, você bebe sozinho? Não. A gente não é legal. Você toma uma cerveja sozinho é uma coisa. É. Você toma uma cerveja com os amigos é outra. Ou da sua esposa ou de amigos. O que a gente familiares. diz a respeito da depressão é até a pessoa conhecer. Então, peraí, tristeza tem uma causa, depressão não. Então, durante um tempo, para que serve um remédio, vocês sabem? Cara, Para que serve um martelo? a minha esposa é farmacêutica, né? E ela, Sim, das boas. Ela receita muito pouco remédio. Ela acha que remédio, a cura está na alimentação. Ela é daquela farmacêutica antiga, né? Que a cura está na alimentação. Por exemplo, eu brigo com ela e agora na pandemia a gente teve várias discussões porque ela gripava, pegava uma gripe e ela sempre fez isso. E ela ficava tentando curar a gripe com coisas que não fossem medicação. E terminava passando para mim. E me prejudicava, porque eu gripava, e quando eu ia fazer meu show, minha palestra, eu estava ferrado. Aí agora na pandemia eu digo, não, você vai tomar remédio. Você vai tomar antibiótico se for necessário. Você vai tomar, você não vai ficar gripada 2 dias. Porque ela passa 15 dias, cara, pra curar. Mas gripe é 7, né, Tanguy? Hã? Gripe é 7, né? Se é um for ciclo de 7 dias. Não, antibiótico dependendo. Por exemplo, a azitromicina Viral, são às 3 vezes, 7 dias. Sim. Né? Se for É. regional. E aí, ó, é a pergunta que eu fiz. Então, para que serve um remédio? Para que serve um martelo? Para martelar. E um remédio serve para remediar. Não é curar. Por isso que o nome é remédio. Remédio é remediar. Remediar significa tratar a causa? Não. Só que a gente precisa do remédio? Sim. O remédio, quando utilizado na hora certa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o remédio, se você indica ele numa fase adequada, é maravilhoso. Só que você tem que tratar a causa. Então, quando você entende que tristeza tem cura, que muitas vezes ela é passageira e que você consegue passar dela mais rápido, é um fator positivo. E quando você entende que a depressão é uma doença, isso te faz o quê? Te ajuda a buscar Ajuda. Você sabe quantas pessoas faleceram de Covid no Brasil até então? Vai bater 600 mil. 600 mil é muita gente? Um número assombroso. Assombroso, sem dúvida. Ultrapassou o número de mortes por depressão, né? Aí é que tá, Rossini, só para vocês terem uma noção. Você sabe qual é a estatística que a gente fala de suicídios no mundo por ano antes, até 2019, que esquece pandemia porque a gente perdeu o referencial. Até 2019, o número de suicídios por ano. Eu sei que o Brasil era o primeiro da América do Sul, em Sim. depressão, né, em suicídios e tal. Sei que era o terceiro na América Latina e sei que era o 5º do mundo. Só para vocês terem noção, sabe quantas pessoas morrem por ano de suicídio? 800 mil pessoas. 800 Mil. Isso é uma pandemia por ano. E olha só, todas as guerras juntas e fome no mundo matam 120 mil pessoas. E a gente está vivendo uma pandemia de suicídio e a gente não toca nesse assunto. Você acha que isso é culpa do capitalismo, por exemplo, do mundo que a gente vive hoje? Rossini, isso tudo é culpa de uma sociedade que a gente não estava preparada para viver. Olha só, até 1801, nós estamos falando do século XIX, você sabe qual era a expectativa de vida do brasileiro? 35 anos. 35. Dom Pedro I foi imperador, tinha todos os recursos, morreu com 36 anos de tuberculose. E aí veio o século XIX, que foi o século da higiene. Nós tivemos que aprender a lavar a mão, tomar banho, escovar os dentes. Nós saímos de 35 e fomos para 45 anos. O início do século XX, em 1901, a expectativa do brasileiro era de 45 anos. Inclusive tem um jornal de 1904 que ele diz o seguinte: ônibus invade a casa e atropela a velhinha de 42 anos. Tem um jornal que mostra isso daí. Velhinha de 42 anos. E aí o que acontece? Esse século, o século XX, desculpa, foi o século da medicina, no qual nós conhecemos todos os antibióticos, remédios, cirurgias, exames. O brasileiro saiu de 45 e veio para 75. 2001
a expectativa de vida do brasileiro, tá, era 75 anos. Hoje é 76,9. E esse século que a gente entrou agora, o século 21, ele é chamado o século da mudança comportamental, tá? O Darwin ele já falava, quem vai sobreviver não são os mais rápidos nem os mais fortes, mas aqueles que se adaptarem melhor às mudanças. A gente está mudando um ciclo, a gente está no ciclo da mudança comportamental. Ou você muda os seus comportamentos, ou você é carta fora do baralho. Então esse que é o grande problema. Por exemplo, não existia Google. Google veio em 1998. Não existia Facebook em 2004. WhatsApp em 2009. TikTok em 2014. E tudo isso trouxe uma conectividade muito rápida, informação muito rápida para o nosso mundo. Só que do mesmo jeito que ele trouxe informação, ele trouxe uma ansiedade muito grande. E aí outra pergunta que eu faço, o que é ansiedade? Desculpa. Opa. Ansioso. Isso é um sintoma clássico. Isso é um sintoma clássico. Ainda vai molhar você aí. Tranquilo, vai não. A Monique vai pegar um pano ali. Só um Isso é muito bom que as pessoas entenderem que acontece acidente. Acontece. Isso que você falou é importante, porque eu sou um cara da geração de televisão, né, onde as pessoas diziam que todo mundo... Não tinha uma frase que dizia que todo mundo ia ter 15 minutos de fama? Sim. Passa aí, de lá pra cá, para não molhar mais você aí. Não tinha? Que vai ter 15 minutos de fama, todo mundo? E eu sabia que era muito difícil naquela época a pessoa chegar na televisão. Eu cheguei, mas eu sabia o quanto era difícil. Eu estava ali, então eu sabia. A Monique, por favor, tem que ter uma coisa para poder fazer. Deixa aí, não vai vazar mais não. Vou botar aqui dentro do copo mesmo. Aqui. Dá para beber depois. Cara inteligente. Dele, ó. Olha, Obrigado, Não então. é porque é do casal não que... Viu? Aí eu sabia que era difícil essa parada. Só que aí veio as redes sociais. E eu acho que essa ansiedade também é causada por isso, Tanguy, porque as pessoas estão vendo que do nada uma pessoa estoura nas redes sociais porque fez um vídeo, ela tinha 10 mil seguidores, passou a ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores naquele mesmo momento, e aí ela virou famosa, né? Que é os 15 minutos de fama que todo mundo vai ter um dia, né? Quem falou isso foi um americano, não é isso? Acho que foi um americano, se eu não me engano, não sei quem foi que falou isso. George Orwell. Não, perdão, foi o autor lá, esqueci. Eu esqueci o nome da pessoa. E aí, cara, eu acho que isso também, essa ansiedade, né, das pessoas hoje ficarem famosas porque elas querem que um vídeo delas de dancinha no TikTok, né, de qualquer coisa que elas façam diferente, né, bombe na internet. Eu recebo todo dia pessoas que mandam um vídeo pra mim, pô, posta esse vídeo aí na tua rede, me ajuda, não sei o quê, como se fosse bombar na minha, se não bomba na dele, vai bombar na minha, né? Então, os negócios meio assim de muita ansiedade das pessoas, de necessidade de se mostrarem, né, das pessoas. Andy Warhol, exatamente. Então, você não acha que isso contribui para esse momento que a gente está vivendo, essas estatísticas todas que você falou aí? Sem dúvida, Rossini. Inclusive, até vou passar essa bola para a Patrícia, porque Patrícia, além de pediatra, é dermatologista. A Patrícia trabalha muito com insatisfação das pessoas com a própria imagem. E até as próprias filhas, né, pai? E a gente percebe isso, que a rede social, ela aumentou essa ansiedade e a insatisfação delas com elas mesmas. Então, tipo assim, você, na rede social, gente, só coisa bonita, né? Ninguém fica postando lá, chorando a desgraça, acho que é muito pouco. E nem dá tanto ibope, exceto esses programas que a gente tem aí, né? Que são sensacionalistas. Então, quer dizer, posta lá, a pessoa tá linda, cheia de filtro, a pessoa tá viajando, ela só tem a parte boa. Aí você olha, se você não tá bem emocionalmente, se a sua vida não tá parecida com aquilo, você não tá tão bonita ali, você não tá viajando, você não tá consumindo o que ela tá fazendo, você começa a criar uma expectativa e uma sensação ruim. Alimentar um mal-estar, né? Poxa, meu trabalho aqui não me permite fazer isso. Então, tudo isso vai gerando uma ansiedade muito grande. E aí as pessoas começam a buscar outras coisas. Por exemplo, no meu consultório vai muita gente insatisfeita, né? Porque queria ter o nariz, a boca da fulana, isso. E a gente tem que chamar a atenção e falar, olha, essa boca é dela. É o formato dela, o que combina com ela. A gente tem que ver o que combina com você. Né? Você não tem que se espelhar ali, não tem como eu fazer igual. Patrícia, tem uma coisa que eu imagino que deva acontecer no seu consultório dermatológico também. Esse aumento de busca tem a ver o seguinte: antigamente quem me via mais tempo era o outro. Eu sabia quem eu era pelo olhar do outro. Agora, por causa da selfie, a pessoa se vê e de muito perto.
Então aquilo que ela olhava a alguma distância do espelho, alguma pequena imperfeição, ela não conseguia diagnosticar nela mesma. Agora ela vê de muito perto isso e se vê nessa ânsia de não só corrigir os aspectos estéticos da dermatologia, como do dentista também. O dentista também tiveram uma procura muito grande, porque as pessoas estão se vendo ali muito de perto. E criou-se também uma outra competição, que essa é a mais absurda de todas, ao meu ver, que é você competir com a imagem do filtro. Isso As pessoas se veem no filtro e querem ter a perfeição que o filtro constrói. Aquele e nariz, todo mundo se aquela sobrancelha, desumaniza. Desumaniza. Aí o que acontece? Era o Photoshop de antigamente, né? Era. Mas era um trabalho. Agora é instantâneo. Agora é instantâneo e ao vivo, você se mexendo. Você vê as pessoas buscando caminhos para harmonização facial e todas ficando com o mesmo rosto do filtro. Isso que eu falo. Fábio, E elas olha, chegam com filtro mesmo e querem ficar igual. E eu falo, a harmonização não é uma fábrica de boneco todo mundo igual. Infelizmente a gente tem visto isso. Sim. Né? As pessoas têm que preservar aquela coisa mais natural. E o que é singular dela, a característica que a torna única, né? Eu falo, gente, a beleza Você como não é padrão. dermatologista, tem assistido a Fazenda? Menino, não vejo. Cara, a Fazenda é um maior exemplo disso. As mulheres todas, sabe, uns beiços do tamanho do mundo assim. Saiu uma de lá, a mulher, a cara toda mudada, um troço. São dois trabalhos, né? Tem o trabalho da harmonização facial e a da demonização facial. Você Exato. sai igual o demônio. Fábio, olha uma coisa que você falou. A natureza ela é muito perfeita. E a maioria das vezes a gente vai contra a natureza. Foi o que você falou. Ninguém foi feito para ver o próprio rosto, em primeiro ponto. Então, quando eu via o meu rosto, era no reflexo, que era a primeira coisa. E os espelhos, eles foram melhorando a cada vez mais, né? Então, se você for ver os espelhos de antigamente, eles tinham meio aquela distorçãozinha. À medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece com a nossa visão? Ela vai piorando. curva. Ela vai Pra gente piorando. ver menos É para você ver menos defeito. E quando você casa com uma pessoa que é da mesma idade que você, os dois vão ficando velhos juntos e começam a perceber os detalhes do outro. Você tá botando um copo de cerveja, você vai servir cerveja pra Tanguy? Aqui, eu tô servindo pra eles o Deluxe suco verde da Casa do Pão. Aí o cara ia servir cerveja pra... Não, aí é impossível. Depois que eu derramei a água... E aí a natureza é muito sábia, aí que vocês falaram, aí veio a selfie, Foca pra Patrícia, e veio por essas câmeras hoje ultramodernas, aí não tem jeito, né? Ah, sabe, desnecessário isso. Rapaz, eu fico com pena dos artistas de televisão, porque, rapaz, aquelas novelas que passam antigamente, Mostra tudo. você vê, não mostrava nada, Nada, hoje agora você não, vê mostra o tudo. poro da pele do cara. Mas se rapaz. bem que naquela época você via uma diversidade de nariz, os Sem narizes dúvida. a dentição também, as cores dos dentes eram mais variadas. Sem dúvida. Hoje todo mundo tem um marfim globo, sabe? Você falou de dente, Patrícia, esses dias o meu dentista me ligou. Só assim, a gente tem que consertar um dente seu. Aí eu digo, pô, mas tem tanto tempo que eu não vou aí. Ele disse, não, cara, porque tem um dente seu aqui na frente que tá um pouco mais escuro. Eu vi num vídeo que você publicou de caramba, olha que legal. A câmera, olha a câmera. A consulta é instantânea agora, né, na rede social, né? O dentista já tá. Eu vou lá corrigir, porque realmente aí eu fui perceber que tava mesmo. Que eu nem tinha tocado. Rossini, ele tem uma relação ótima com os médicos dele. Ele tem um médico dele, inclusive, tá gravando um curso online aqui, que ele é especialista em cirurgia Tanguy conhece, meu doutor Leandro Figueiredo? de braço. Ele gostou tanto dessa parceria de ter o cara aqui, que o cara veio gravar numa semana, na outra ele quebrou o punho só pra fazer uma permuta, onde eu fazer valer o nível da parceria. Eu tenho também com o Dr. Johnson, né, que é meu urologista, né? Mas ele não veio aqui, então quer dizer que faz Mas tempo ele que você não vai lá, hein? No programa de TV ele veio, vou trazer o Dr. Johnson aqui, agora em novembro, a gente tem que trazer o Dr. Johnson pra falar do Novembro Azul aí, cara, agora que assunto bacana. Sem dúvida, E o Dr. Johnson é uma figuraça, porque ele contou aqui no programa de TV, agora no podcast vai ser mais fácil ainda dele contar, né, que eu fui no Dr. Johnson com 42 anos de idade, e a medicina manda aí com 45, né? Sim. Eu fui com 42. Eu estava morando aqui em Vitória já há algum tempo e tal. Aí eu procurei na lista da Unimed um médico, né, mais experiente e tal, e vi o Dr. Johnson. Aí fui lá. E quando eu cheguei no Dr. Johnson, eu tinha ido porque eu estava com um problema no pênis, não tinha nada a ver com. Não fui fazer exame da próstata, né? Aí cheguei lá, disse, doutor, eu tô aqui com um problemazinho e tal. Ele, bota aí pra eu ver. Aí eu botei pra fora, ele olhou, ele disse, vire. Mas, doutor, o problema é aqui na frente, eu vou virar pra quê, doutor? Aí ele disse, não, vire aí, por favor. Tá bom, aí um senhorzinho daquele professor, né, respeitado. Foi teu professor ou não? O John foi. Deu aula pra você? O médico tá falando, vou virar, né? Eu digo, pô, como é que eu não vou virar, né? Eu virei, sem sacanagem, Tanguy. Ele foi lá e vum! Eu digo, ei, doutor! Que isso, doutor? Ele disse, calma, relaxa. Eu digo, mas como é que eu vou relaxar, doutor? O senhor tá com um negócio aí dentro? Ele disse, calma, relaxa.
tá tudo certo, sua próstata tá bem. Você vai, doutor, não vim fazer exame da próstata não. Ele, você acha que eu ia perder essa oportunidade? Você sacaneia todo mundo no seu show, tinha que sacanear você. Cara, foi assim a minha primeira consulta com ele. Aí eu fiquei apaixonado, todo ano eu vou lá. Ele botou no currículo até, botou no currículo dele. E ele confirmou, eu contei essa história, ele confirmou aqui. Foi assim mesmo. Mas Mas a gente estava falando dessa questão da ansiedade gerada por esse excesso de informação. Eu acho interessante esse ponto que vocês trouxeram, e sobretudo relacioná-la com essa questão de redes sociais, excessos de informação que a gente recebe, porque em alguma maneira o nível de competição entre as pessoas aumentou bastante. aumentou. Sabe, as pessoas elas não conseguem mais olhar para outra e reconhecer como um irmão, uma pessoa que está aqui para construir junto a sociedade que a gente está vivendo. Então as pessoas vão ter isso, vão olhar, vão ver se o cabelo está mais bonito que o outro, se o nariz está mais afilado que o outro, que a barriga está mais trincada que a outra. E nesse sentido, o que resulta dentro do consultório, assim? Qual o efeito assim, mais grotesco desse nível de competição e ansiedade entre as pessoas? A gente fala assim que tem vários efeitos, né, Fábio? Não só a nível de consultório. A gente fala, o último Censo Nacional de Saúde, a gente vai trazer um dado interessante. Eles viram que mais de 80% da população já tem sintomas relacionados à ansiedade. A depressão, como a gente falou, é considerada por muitos o mal do século, porque ela é considerada uma doença. Quase 20% da população brasileira já tem sintomas de depressão para ser classificado como doença. Quando a gente fala em sono, 70% da população já não dorme bem, em qualidade ou em quantidade. A pessoa fala, não, eu durmo 4 horas, tá bom. Não tá bom. Se você não dorme de 6 a 8 horas, você vai pagar, às vezes, com saúde. Na parte de alimentação, 56% da população está obesa ou acima do peso. E na parte de atividade física, 46% da população é sedentária. Se o grande problema fosse só esse, não é só esse. É que os nossos filhos, a próxima geração que vem, eles não fazem só o que a gente manda eles fazerem. Eles fazem o que a gente faz. E a gente adoeceu as próximas gerações. Adoeceu como? Hoje, 1 a cada 3 crianças e adolescentes já são obesos. 85% das crianças são sedentárias. Não fazem atividade física nenhuma. Mesmo elas vivendo numa sociedade que exige mais aparência, que a sociedade que a gente viveu... Mas não fazem justamente por causa do mundo digital Não que a gente faz por vive, causa né? do mundo digital. As crianças vivem na frente do Ainda videogame. assim, mas elas têm a pressão de viver num mundo que cultua a imagem. Ou Fábio, seja, essa criança, se ela tiver um aí é que perfil tá. no Instagram, ela não vai botar uma foto dela gorda. Fábio, Ela precisa ter um aí mínimo de sabe- aparência. Aí Por isso sabe o que a que gente vai falar acontece? pra você. É isso daí. É que ela recebe uma pressão muito grande. E ao invés dela falar, poxa, então eu vou emagrecer, eu vou comer bem. Não, o que acontece? Isso está gerando ansiedade e depressão nas crianças. O índice de suicídio infantil e juvenil, a gente fala até 14 anos, até 2019 aumentou 400% em 2 anos. Esse problema, ele está acontecendo nas nossas casas. E o pai, o grande problema de saúde é que a gente só percebe quando nosso filho adoeceu. Então eu falo que nas redes sociais, esses dias um pai postou um menininho chorando. Por que você está chorando? Porque eu quero tomar uma. Um menininho. Eu vi esse de um vídeo, ano. eu vi esse vídeo. Eu quero tomar uma. É bonitinho, eu quero tomar uma. Quando o filho com 17 anos de idade, 18 anos de idade se tornar alcoólatra, aí ele, rapaz, onde foi que eu errei? Ele errou no exemplo, que a maioria das vezes a gente não é exemplo. Então, quando a gente vai ver, a nossa sociedade adoeceu. E aí, olha só, gente, que coisa interessante. Hoje, o Brasil tem mais farmácia do que supermercado. E tem mais Principalmente farmácia... em Vitória, né? Na Grande Vitória, eu acho Toda que... esquina, né? Toda Você esquina... morar na esquina. E aí, a gente Você adoeceu. sabe onde eles estão querendo abrir uma nova filial da Drogazil? Ah. Convento da Penha. Vamos tirar o convento e construir lá em cima. É, vai ser acredito. ótimo, vai ficar bem Estacionamento mais 360 amplo. graus. É. Não, porque essas coisas que tem poder, elas conseguem fazer qualquer tipo de mudança em Vitória, né? Porque você sabe que Vitória é a única capital que tem uma reta que chama Reta da Penha. Aham. E a Petrobras mudou, ficou reta com curva da Penha por Com causa da curva da Petrobras. Penha, Fizeram uma você viu? curva na Reta da Penha, né? Tem a curva da Jurema, a curva da Penha. E aí, o problema é esse, que nós adoecemos. E aí, olha o que a gente diz. A Covid, todos nós tivemos perda com a Covid. Todos nós. Não teve ninguém que não perdeu um parente, um amigo, uma pessoa querida ou Eu conhecida. quase perdi um colega de trabalho. É isso que eu estou te falando. Então, isso faz a Eu gente passei pensar. 5 dias na UTI, eu posso dizer Só que como é
viver com aquele negócio ali. Meu amigo, é uma agonia que, sinceramente, assim, eu acho que a gente não teve a oportunidade de conversar depois disso, mas, assim, quando eu fui para a UTI, quando o seu colega, o doutor Gustavo, gente finíssima, disse assim, eu vou ter que te levar para a UTI, 2 dias depois que eu estava no CIAS. Aí eu digo, cara, se eu vou para a UTI, o negócio tá feio, né? E eu realmente não conseguia levantar o braço. A fisioterapeuta foi fazer exercício comigo lá, eu não conseguia levantar o braço. Aí eu digo, cara, se eu não consigo levantar o braço, um cara como eu, que joga futebol, joga tênis, anda de bike, vai pra academia, como é que pode isso? Aí eu digo, peraí. Fui na UTI no primeiro dia, ele disse, você vai ter que se adaptar à VNI. Se você não se adaptar a essa máscara, a gente vai ter que entubar você. Aí eu digo, não, entubar não vai, eu vou me adaptar, doutor. Pode botar aí quanto tempo? 8 horas. Fiquei 10 horas a primeira vez. Sem beber nada, sem comer nada, né? E sem conseguir dormir também, né? Porque aquela máscara não deixa você dormir. E aí eu digo, cara, eu vou me adaptar. E me adaptei. No 4º dia, eu já estava assim, eu sentia que eu estava melhorando quando tirava a máscara para poder respirar, né? E comer, e tomar água e tal, essas coisas. Aí eu sentia que eu estava melhorando. Mas chegou em algum momento assim, quando eu não percebia ainda que eu estava melhorando, que eu conversava com Deus e eu dizia, Deus, se a minha missão estiver cumprida, se eu quiser me levar, não tem problema. Eu não tenho esse problema com a morte. Tenho uma relação muito tranquila com a morte. Mas, se não, me deixa aqui, porque se precisar da minha disciplina para curar isso, eu vou ter. E eu consegui. No 4º dia ele disse, vou tirar tudo, você vai ficar só em observação amanhã. Eu fiquei o dia inteiro em observação. E aí o momento que eu percebi que eu tinha sido curado, foi quando eu dei uma vontade de ir no banheiro, né, fazer o número 2. Aí eu saí assim, eu digo, rapaz, a UTI era só aquele quartinho, não tinha banheiro, eu tinha que ir no corredor dos médicos, vocês, os colegas de vocês ficam, os enfermeiros. Aí eu passei naquele corredor e disse, gente, o banheiro, o enfermeiro falou que é ali, agora eu vou estragar, vocês me desculpem. Aí eles começaram a rir, né, eles já sabiam que era eu que estava lá. E aí eu fui lá no banheiro, eu passei 1 hora naquele negócio ali, Tanguy. E toda aquela doença saiu naquele momento, sabe ali, eu digo, caramba, que coisa boa, ainda bem, né? Eu fico imaginando as pessoas que não conseguem fazer o número 2, né? Tem muita gente que não consegue, né? Porque aquilo ali é que coloca tudo que o organismo rejeita, né? Tá saindo ali. Então, cara, foi um momento assim que eu agradeço demais a Deus por ter tido a oportunidade de estar aqui novamente. E eu imagino que muita gente não conseguiu, né? Imagina, a gente tem certeza que quase 600 mil pessoas não conseguiram. Né, e muitos amigos, como você falou, eu perdi amigos, você perdeu, o Fábio perdeu, a Patrícia, todos familiares, eu perdi um tio. Sem dúvida. Então a gente sabe o quanto é difícil, cara. Já tem um nome para esse corte. Cocô salvou minha vida. Então é uma coisa realmente assim. E o mais doido que eu peguei na época, que a ciência ainda estava meio perdida, né? Sim. Hoje já tem mais certeza de algumas coisas, mas na época não tinha. Por exemplo, o meu exame estava negativo. O suave nasal dava negativo. Aí chegou um dia que o enfermeiro disse, eu vou fazer o suave, seu Rossini, só que não é no nariz não. Ele chegou com aquele cotonete, eu digo, e aonde? Disse, no ânus. Eu digo, não, isso não existe, irmão. Ele está de sacanagem comigo, eu achei que era brincadeira, que eu ficava zoando o enfermeiro, eu digo, eu achei que ele estava querendo me zoar. Aí ele disse, não, é verdade, seu Rossini, não estou brincando não, o senhor vira aí. Você sabia que tinha o suave anal? Aí eu fui fazer aquilo, cara, ele botou lá e tal, aí ficou brincando comigo, foi embora. No final do dia, veio outro enfermeiro, disse, Rossini, tem uma notícia muito boa não deu certo o suave anal não, vamos ter que fazer de novo. Eu digo, não, vocês estão de sacanagem comigo. E fizeram novamente. Aí quando eu saí, o Danilo Gentili me chamou para fazer uma entrevista lá no de noite, e eu contei essa história. O Danilo achou que era brincadeira minha. Não, você tá de sacanagem, isso não existe. Eu digo, cara, no terceiro dia, o Rossini estava tão desesperado que já aquele pessoal para orar, né, fazer oração, o pessoal da igreja, aí entrou um pessoal no quarto, segurando uma vela e falou, acesa não. E aí, olha só, a gente fala da Covid. Então eu falo que o Covid foi uma doença que veio alertar a gente do quanto a gente está doente. Qual é o país mais rico do mundo? Vocês sabem o país mais rico do mundo? Os Estados Unidos. Estados Unidos. O país que tem o maior número de exames no mundo? Estados Unidos. Maior arsenal terapêutico do mundo? Estados Unidos. Por que foi o país mais penalizado? Eu acho que foi por conta do negacionismo, por conta da política. Só. Eu acho que aquela questão do Trump, não é dizer só por isso. Que não curava. É o país mais obeso do mundo. A alimentação deles. É o país mais obeso do mundo, Rossini. A obesidade é intimamente relacionada ao mau prognóstico no Covid. Eu fiz um vídeo dia 20 de março de 2020 falando isso daí. Que se a gente quisesse proteger as pessoas do Covid, a gente precisaria trabalhar em emagrecimento.
Lógico que não existe, a gente não está aqui para falar de negacionismo ou não, a gente está aqui para defender a vida. Aquelas pessoas, por exemplo, que se exercitam regularmente, elas têm uma chance muito menor de adoecer. Você quer ver quantos atletas da Olimpíada, atleta olímpico, quantos morreram de Covid? Eu não soube de notícia. Futebol, ouviu alguém? Não tem notícia. Por que será? Porque eles são saudáveis. É o que a gente está dizendo. Então a vacina ela é importante? Sim. Primeira fase, segunda dose, terceira dose, 80ª dose. O que vai proteger a gente de verdade é quando a gente se conscientizar que a nossa saúde está nas nossas mãos. Pode acontecer com qualquer um, eu tenho infarto aqui, ou fulano de tal. Mas tem uma coisa meio inexplicável nisso tudo, né? Porque lá em casa, por exemplo, eu, minha esposa e os dois filhos, Sim. meus dois filhos, o meu filho mais novo é obeso e o meu filho mais velho é diabético. Todos os dois pegaram. E a minha preocupação era com o diabético, né? Eu digo que se ele pegar... Ele é diabético tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Certo. E o Hugo pegou 2 vezes e não teve nenhum problema em nenhuma das 2 vezes. O diabético tipo 1... E eu que não tenho nada, nem teoricamente uma coisa de saúde que desce para... Não que você soubesse. Que eu soubesse. Olha só, Rossini, é isso que eu falo. Falou, né? Acho que sobrepeso. Olha só, vamos lá, só para você entender. Vamos tocar um pouquinho no assunto Covid, que é um assunto que está em voga. Como que o vírus, ele atua especificamente no corpo humano? O vírus, que é chamado SARS-CoV-2, que não é Covid, Covid é o nome da doença, que é Coronavirus Disease. Então, SARS-CoV-2, ele invade a hemácia, que é a célula do sangue. Quando ele invade essa célula, ele faz a hemácia liberar um radical M, que é um radical ferroso, tá? Esse radical M. Esse radical ferroso, quando ele vai para o pulmão, ele dá uma pneumonia química. Por isso que não é o respirador que vai resolver. 70% dos pacientes que são entubados vão a óbito. Porque uma pneumonia química é como se o ferro queimasse o pulmão. Ele vai no cérebro, ele dá encefalite. Ele vai no coração, ele dá arritmia. Ele vai nos vasos, ele dá trombose. Ele vai nas articulações, ele dá artralgia, dor articular, mialgia, dor muscular. Você sabia que 70... O pai do João, nosso técnico aqui, o pai do João morreu, estava com Covid e morreu de um infarto na frente dele, assim. Eu estava falando com ele no telefone. Eu estava falando com ele no telefone. João, a gente estava conversando um negócio. Rocinho, peraí, que meu pai acabou de cair aqui. E o pai morreu na frente dele. E olha só, olha que doideira. Então, quando a gente começa a entender o mecanismo do Covid, então ele libera um radical ferroso, e esse radical ferroso é que causa todas as consequências. Qual é o problema todo? Quem tem um tipo de hemoglobina chamada hemoglobina glicada alta, o que é essa hemoglobina glicada? É acima de 5,7. Quem tem hemoglobina glicada alta é quem come muito carboidrato, tá? O diabético tipo 2, ele tem normalmente hemoglobina glicada muito alta. O diabético tipo 1, que é o que você falou que é o insulino dependente, a hemoglobina glicada dele é lá embaixo. O diabético tipo 1 não é fator de risco. E isso as pessoas não falam. O fator de risco é o diabético tipo 2. Tudo vai calhar na questão da obesidade. Tudo. Vai calhar na questão. Eu tô te falando que eu fiz um vídeo e eu falei que as 2 grandes pandemias, elas iam se encontrar nas UTIs. O sobrepeso E aí, e a obesidade aumenta a hemoglobina. O que acontece é que a gente quer realmente emagrecer a população, eu tenho que levar informação. Tanto é que esse projeto, Rossini, do Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, que ele é voltado para as famílias, ele está sendo desdobrado num projeto chamado Escola Saudável, que a gente vai levar para todos os municípios do Brasil. Esse é o nosso grande intuito. 6º, 7º, 8º e 9º ano, nós vamos ensinar sobre saúde para eles. E aí, voltando no fator Covid, quem tem hemoglobina glicada alta, normalmente libera o radical ferroso muito rápido, levando ao que a gente chama de tempestade citotóxica. Tanto é que a pessoa vem normal, e de repente afunda. E aí começa uma falta de ar e o corpo já não responde e tem todos esses problemas. Agora me diga uma coisa, por que no Brasil existiu tanto essa divisão médica, por exemplo? Sim. Seus colegas ficaram divergindo uns dos outros, eu via em alguns momentos, alguns, não, isso concordavam com o presidente dizendo que era uma gripezinha, Sim. Né, e outros não, que a coisa tem que ser tratada dessa forma, então a gente via muita discussão. Você acha que alguns colegas seus também negaram a ciência nesse momento? Infelizmente, Rossini, a gente teve um viés político,
no Covid. Foi uma coisa muito ruim, o Brasil realmente está dividido. Assim tá? como os Estados Unidos, né? Assim, Também sim. não tinha informação, gente. Foi uma Sim. coisa muito nova e que tinha que se estudar. A medicina é baseada de anos de evidência, testes e, né? E na verdade você pegar um vírus novo que você tem que atacar e fazer alguma coisa sem Sim. conhecer. É muito Aí vamos lá, complicado. Rocine, a gente está colocando aqui o que existe de evidência científica. Os 10 últimos prêmios Nobel de Medicina, eles trabalham para quem? Para os laboratórios. Os laboratórios, irmão. Então não vem me esperar a evidência científica com um remédio que não tenha patente. Primeiro Certo. ponto é esse. Investimento também. Você entendeu? Não existe. Peraí, você está defendendo isso daqui, o Remdesivir, que estava em bula que servia para Covid. Você sabe quanto que custava o tratamento do Remdesivir? R$17 mil. Saiu um remédio novo da Pfizer agora, Eu vi, que né? diz que reduz em 50%. Sabe quanto que custa o remédio? R$4 mil. E você sabe qual é o princípio básico dele? Semelhante à cloroquina. O que eu falei? Não existe uma tempestade citotóxica no organismo? Uma tempestade citotóxica? Você tem que modular a resposta inflamatória. Tanto é que o que era utilizado? Corticoide, que ajuda a modular a resposta inflamatória. Anticoagulante, que você usa o Xarelto, o Clexane, que Pra não normalmente dar trombo, para não né? dar trombo. Então, sim, a hidroxicloroquina durante muito tempo ela foi utilizada como um modulador. E aí o que acontece? Além disso, a azitromicina é um antibiótico. Normalmente ela não pega o vírus, mas ela diminui as infecções que a gente tem oportunistas. E a ivermectina diminui carga viral. Tanto é que, pode procurar aí quantas pessoas morreram até hoje na Etiópia. Por que as pessoas na Etiópia, a África não foi acometida pelo Covid? Mas será que não é o sistema de estatística de lá que não é eficiente? Não, Não tem. O primeiro ponto é o seguinte, muita Se tivesse gente muita fala... morte lá, teria todo Vamos mundo lá. teria também. Olha Porque só. a África, assim, historicamente, era um continente invisível socialmente. Fábio. As pessoas não se importam com o que acontece na África. As guerras tribais, as guerras entre os países Sim. acontecem com frequência e não ganham uma Fábio, uma parte mas de olha jornal. só, Se a mortalidade lá, eles iam falar. A sua pergunta ela é muito interessante, mas são dois pontos que devem ser levantados e que, na minha visão, eles confluem para um dos dois. Primeiro deles, eles fazem uso regular de ivermectina, que é um deles. Pode ou não, estou dizendo que é não, tá? O segundo, como são as taxas de obesidade na África? É por questão de... Eles são magros, O que né, eu te gente? falei? Que o país mais rico do mundo, por coincidência, é o mais obeso do mundo. A África, a Etiópia, eles são magérrimos. População, já fui na Etiópia, o pessoal passa fome. Sim. Eu cheguei no hotel, tava no hotel 5 estrelas lá, cara. Eu falei o seguinte, eu queria 2 ovos. O cara falou, não tem direito a 2 ovos, não, é um ovo só por dia, por pessoa. Eu falei, mas mesmo no hotel, não tinha comida, irmão. Então eu tô te falando, porque é um lugar que você come. Então, qual era o problema todo, Rocine? Infelizmente, a população estava no meio e a gente perdeu muita gente. Se a pessoa, digamos, não fosse usar azitromicina, cloroquina e ivermectina, o que ela ia usar? Não sei. Nada. Não tenho. Sim, é a mesma coisa que você virar para mim e falar o seguinte, cara, eu sou ateu. Então você vai para casa e fica lá. Se você for... Não, eu assim, de verdade, quando eu Sim. senti os sintomas, eu procurei a doutora Marli Lopes, e aí ela é minha pneumologista, e ela disse assim, eu vou passar aqui o protocolo da Unimed, que é esse aqui. Tem aqui a ivermectina, a cloroquina. Se você quiser tomar cloroquina, você toma. Ela falou isso. Se tem efeitos colaterais. Eu aconselho você não tomar, não precisa tomar isso aqui não. Agora, ivermectina você tem que tomar. Você tem que tomar isso. É um antiviral. E foi o que continuaram me dando lá no hospital. E aí, entendeu? Rocine, olha só, essa colocação, ela Porque é fantástica. O meu conceito é justamente isso. Você tem que acreditar no teu médico. O médico que você confia. É o profissional de saúde que vai te aconselhar a tomar essa medicação ou não. É o que você acabou de falar. Aí, olha só, o que eu vejo é que houve uma politização muito grande. Uma politização muito grande. Do lado A com o lado B e a população morrendo. Exatamente. Então, vacina não. Sim, a vacina já era para ter sido... Assim que alguém falasse, cara, tem vacina, a gente quer vacina. Sim, durante um período teve que fazer isolamento social, tem que fazer isolamento social. Olha só, a pessoa chegou lá, qual é a opção que ela tá? Ela tá até o 3º, 4º dia. Olha só, Rocine, existe aqui o protocolo, cloroquina, ivermectina, azitromicina, você quer usar? Se você quiser, tá aqui. Mas se você não quiser usar, você vai para casa e toma outra coisa. Só que, por exemplo, teve médico, eu tô te falando que eu vi isso daí. O médico mandou a pessoa voltar para casa e tomar dipirona e água de coco, cara.
Entre tomar dipirona e água de coco e tromicina, ivermectina e cloroquina, eu prefiro. Rossini, quando teve o grande problema da Covid, eu fui consultor técnico de um projeto que chamava Teste Covid Brasil. Foi dentro do Shopping Vila Velha. Nós testamos mais de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, eu estou te falando, incluindo os meus clientes e as pessoas que foram diagnosticadas com Covid, tá? Positivo. Eu tratei mais de 2 mil pessoas com o kit Covid. Incluindo meu pai, a minha mãe e a mim mesmo. Você sabe quantos pacientes meus morreram? 0. Aí o pessoal pode falar, mas a maioria das pessoas que tem Covid normalmente não morre. Se você atuar numa fase, digamos, precoce ou alguma coisa nesse sentido. Só que, se eu não passasse isso para eles, qual era a outra opção? Vai para casa e espera adoecer. Ou espera se piorar, corre para o hospital. Então, eu acho que a gente chegou numa fase de que, infelizmente, a vacina foi muito tarde. A briga política prejudicou muito, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Só que, infelizmente, mesmo se tivesse sido implantada todas as medidas, tá? Todas elas, o grande problema dos Estados Unidos e do Brasil são os índices de obesidade altíssimos. Estados Unidos tem um índice de 65% da população obesa. O Brasil, 56%. Cara, e isso fez a gente se reeducar, né? Porque Isso. Lá em casa eu fiz uma reeducação assim, drástica. Eu e minha esposa fizemos compramos um Curso online. curso online, na realidade, de um profissional de saúde muito bom, né, nessa área de nutrição. E, cara, muito bom mesmo, assim. Sabe aquele curso, o cara vende o curso, ele tem 3 aulas. A primeira aula você assiste e você daqui a 3 dias só pode assistir a segunda aula daqui a 3 dias. Você vai cumprir tudo. Aquilo que você falou, o médico passou uma coisa, se você não cumprir com o que o médico falou, não adianta, né? Então a gente foi lá e eu perdi, nos 30 dias do curso do cara, eu perdi 10 quilos. A minha esposa perdeu 8. E a gente tava precisando muito, assim. E aqueles 30 dias me ensinaram a me reeducar, a reeducar a minha alimentação. Então eu passei a não comer mais glúten, nada que tem glúten eu não como, mas não tem jeito, não adianta, pão, não sei o quê. Eu achava que eu nunca ia tirar pão da minha alimentação, que eu adoro pão, mas eu cortei totalmente, cara. Deveria voltar. Por quê? Aí é que tá, O Rossini. glúten. Vamos lá, gente. Qual é o problema todo? E isso eu sou muito sincero para vocês, tá? Eu gosto de... Só pedir para baixar um pouquinho a temperatura aí do ar-condicionado, tá meio calor aqui. Não, dormindo, né? Você que ficou nervoso. Vamos cortar Vai o lá. som. Então vamos lá, olha só, um grande problema que a gente tem hoje, Rossini, em relação à alimentação, existe um terrorismo alimentar. E aí o grande problema é esse, o glúten. Você sabe aonde que tem glúten? Em coisas com carboidrato. Sim, aonde? Normalmente. Até em Trigo. fruta tem carboidrato. Cerveja, trigo. Trigo, sim. Então vamos lá, só para você entender. Trigo Um amigo meu que fala que cerveja é pão líquido. tem boa parte. Mas Pega olha ali, só, João. então, aonde tem trigo, tem glúten. Qual é o problema todo? O consumo em excesso. Esses dias, até hoje mesmo eu mostrei para as pessoas, você pode pegar a garrafa de água, tá escrito não contém glúten na garrafa de água. Eu preciso escrever que aqui nesse copo não contém ouro? Não, em vidro não tem ouro. Sim, mas na água também não tem glúten. Você sabe o que é isso? Isso eles vão em cima da falta de informação da população e escrevem não contém glúten no pacote de sal, cara. Sabe o que é isso? Terrorismo alimentar. 1% da população tem intolerância a glúten. 1%, 99% não tem. Mas no meu caso não foi intolerância, eu tinha que emagrecer. Sim, mas aí o problema Mas talvez não é cortar não era o de uma glúten, vez. era o excesso. Isso, É. amigo, é Exatamente. isso que eu quero que você entenda. Que se o pão de sal, ele te faz tão bem emocionalmente, esse aqui é o negócio todo. Porque você sabia que 95% das pessoas, Rossini, que fazem dieta voltam a engordar de novo? Sei disso. Por que elas voltam a engordar? Porque elas adequaram um plano que não está de acordo com a vida delas. Dieta vem do grego diaita, que significa modo de vida. Se não fizer parte do seu modo de vida, se você, por exemplo, a minha mãe é apaixonada com pão. Se eu tirar o pão dela, ela vai ficar triste. Então, aí é que entra a informação Não, de mas qualidade. Naquele momento foi necessário. Não, pra mas assim, você, né? o que eu tô te contando é o seguinte, assim, Você não se me faz sentiu mais melhor. falta. Não é uma Sim. coisa que emocionalmente... Mas é porque não te fazia falta.
Tira a cerveja do Fábio. Não, aí Fábio morre. Mas cerveja, por exemplo, é uma coisa que não me faz falta. Eu nunca gostei de cerveja. Sim. Eu sempre tomei Aí cerveja e você fiquei consegue cheio, se- sabe? é, Eu nunca gostei de se educar cerveja. desse jeito. Mas tira a Agora, cocaína se dele pra quiser- você ver. O cara não rende mais, o cara não tem Uma foco. merda dessas pessoas vão acreditar. Cara como eu, que nunca fumei maconha na vida, igual diferente de pessoas, né, que eu conheço. Tem uma hortinha na casa dele. Defensor da liberação da maconha. Não, eu sou defensor de liberação de tudo, cara. Eu acho que o crime mata mais do que os consumidores. O cara quer consumir, morra Tanto é consumindo. que a gente tem utilizado muito hoje o CBD, né? Que é o canabidiol, para tratamento de várias patologias, dentre elas depressão, Pronto, dor, agora vai entrar glaucoma, no assunto da maconha. dor Fui falar em maconha, crônica, pronto. Era o falta assunto que de Fábio queria sono. falar. Mas é Glaucoma, verdade. não é? Glaucoma, várias doenças que a gente Alzheimer. utiliza. Alzheimer então, também. olha só, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E o grande problema é que na parte alimentar, eu digo, que na internet tem muita gente que fala o seguinte, olha só, leite faz mal. O leite faz mal, 40% da população tem intolerância à lactose. Sim, mas 60% não É tem. um número alto, né? Então, é alto. 40% é alto. Só que eu não posso virar para todo mundo e falar que faz mal para todo tirar o mundo. leite. Até porque Então, a gente você- perde cálcio pra caramba ao longo da vida, né? Se Você não dá um tiver outro uma exemplo da fonte de minha reposição, dieta. Dos 30 dias ele cortou carne vermelha. Certo. Né? Mas eu não parei de comer carne depois dos 30 dias. Eu como, Isso. mas eu Isso, como vai ser de uma forma mais moderada, né? No Come final de menos semana, no vezes. churrasco com amigos. Mas durante a semana lá em casa não. Salada, feijãozinho, um arrozinho, Mas tal, tá- um negocinho, franguinho, uma coisa assim, um ovo. Mas Rocinho, o tem que ser a mais moderação, importante né? que essa dieta fez foi realmente te trazer esse equilíbrio. Então, a assim, quantidade e a moderação. toda vez uma dica para todo mundo. Se você for fazer uma Cara como eu, dieta, que é acostumado a comer buchada de bode, sem pô, dúvida, não, como é que vai ficar sem? Uma carne seca? não posso, a carne de sol não Uma posso carne parar de sol comer, não pode. Isso aí ninguém vai tirar de mim, não. Mas é isso que a gente fala. Então, a gente precisa orientar, certo? Então, 40% da população tem intolerância à lactose, 60% não tem. como que essa pessoa vai repor cálcio? Olha só, nós temos algumas fontes de cálcio. O cálcio nos próprios derivados do leite, mas, por exemplo, os vegetais verdes escuros. É mesmo? Eles têm cálcio, entendeu? Então a gente tem outras A couve, né? fontes de cálcio que a gente pode fazer a suplementação. também E o a próprio leite, vitamina, gente, só para vocês terem noção. O leite, o que dá intolerância do leite? A lactose. A lactose é o açúcar do leite. Só que existe leite hoje sem lactose. Sim, sim. Que Nós é ruim temos... pra caramba. Sim. Não, tem o piracanjuba, que é muito bom. Fazer Sim, um... e aí, por exemplo, a gente tem leite de soja, tem leite de Mas arroz. no leite de soja tem cálcio? Também, eles fazem ele enriquecido. Ah, sim. Então a gente tem que saber que isso daí é essa moderação, né? E aí, como eu Não digo... cálcio, lactose. O leite de soja tem lactose, você quis perguntar. Não, tem cálcio. Quem tá falando de reposição de mesmo. cálcio. Tá. Cálcio. É. E aí, a gente então adequa. E só o cálcio, Fábio, não é só o cálcio que a gente vê. Principalmente na parte óssea, a gente vê que tem uma incidência muito grande de osteoporose Sim. nas pessoas. Hoje, 30% da osteoporose são em homens, 70% são em mulheres. Só que para a osteoporose, normalmente o que a gente precisa é cálcio, magnésio, vitamina D e vitamina K2. Então não é só no leite. O que a gente mais precisa é de uma alimentação balanceada, equilibrada, que a gente diz. Eu vi uma entrevista recente no Flow Podcast com a Bílio Diniz. Sim. Ele tá com 86 Ele tá bem, anos. você viu? Forte, mas calma, o cara é uma máquina. Ele é assim, atleta, tipo, né, é. cara? né? Todo dia. Cara, corre. fisiculturista e tal. E aí ele tava falando, ele tocou num ponto que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, que geralmente os homens tendem a querer malhar daqui pra cima pra ficar bonito na foto. E ele falou, quando chega na minha idade, o que vai tirar teu pé do chão é sua perna. Se você não tirar, se você não tiver boas articulações, se você não tiver musculatura boa, você começa a tropeçar e você cai, aí você já está numa idade de osteoporose, o osso não consegue mais voltar a mineralizar do jeito que era. Foi uma das coisas que me motivou a fazer a dieta, porque eu tava com um problema, por exemplo, eu tô com um esporão, aquele negócio sai. E aí o Leandro disse, se você não emagrecer, não adianta, você não vai fazer nada. Certíssimo. Fazer uma cirurgia desse esporão aí, você não vai. Dor no tornozelo o tempo todo. Então quando eu emagreci, eu parei de sentir aquela dor no esporão. no tornozelo. Ele falou de um lance que eu nem sabia, que ele falou assim, existe uma tendência do idoso de encurtar os dedos assim, andar com os dedos mais assim, e isso força tropeço. Então se você não tiver um trabalho bom de musculação, de articulação, de alongamento nas pernas, vão ser as pernas que vão te matar. E aí, Fábio, o que a gente diz? Quando a gente fala no termo saúde, nós temos 4 elos. Eu quero saber de vocês dois.
Atividade física, alimentação, sono e controle emocional. Qual dos 4 elos é o mais importante? Eu, sinceramente, não consigo hierarquizar aí, não. Sinceramente, olhando assim, acho que Qual é, Rocinho? meio... Cara, também não. Você na realidade, você tá querendo sacanear a gente, né? Porque Lógico. você vem com as coisas, umas perguntas de científicas As aqui. perguntas de Enem, né? Do que você estuda, e aí quer sacanear a gente. Então, eu vou te... Você sabe a piada, sabe? Vou começar a te sacanear aqui. Por que eu brinco com as pessoas nesse sentido? É porque uma vez eles perguntaram para uma mãe, qual filho que você gosta mais? E ela falou o seguinte, o pequeno até que cresça, o doente até que sare e o distante até que volte. Ou seja, ela gosta Puxa dos vida, três, excelente essa, hein? dos 3 filhos de forma igual. Você tem 2 filhos, né? São 2. Inclusive, é uma coisa para eu não esquecer de falar. Essa dieta que eu fiz, inclusive, serviu para os 2. Sem dúvida. Né? É Isso o exemplo aí, do livro de vocês. Exato. O meu mais novo é obeso, aí foi fazer, ele viu a gente emagrecendo demais, e aí ele disse, cara, eu vou fazer, não vou fazer a dieta, não, mas eu vou começar a fazer, aí tá fazendo crossfit. E o mais velho tá acordando 5 horas da manhã, o Hugo, né, que é o diabético, para fazer Canoa havaiana. fazer canoa havaiana. Eu digo, cara, olha só, eu não fazia nada. Aí, ó, E tem um lance também que a geladeira mudou a oferta de alimento em casa também. Exato. Não, eles saíram de casa, foram morar no apartamento deles. Porque eles viram que a gente começou a não comprar mais coisas que eles gostavam. Aquele biscoito recheado. Aí eles, não, a gente acha que a gente vai morar no apartamento lá. O apartamento vivia alugado, o apartamento deles. Aí eu vou pedir o apartamento, pai, a gente vai morar lá. Eu digo, muito bem, vocês fazem muito bem, porque a gente não vai mais comprar o que vocês gostam. E aí, quando a gente vê então nos 4 elos, você falou que não consegue hierarquizar, o Rossini brincou, os 4 elos são importantes, gente. Todos 4 têm 25% de importância, porque um elo se conecta no outro. Você vai ver, não tem que você falou que seu filho começou a fazer uma dieta e ele começou a fazer atividade física. E aí, o que acontece? Você vai ver que quando você começa a se alimentar melhor, você fica melhor, você produz hormônios do bem. Dopamina, serotonina, endorfina. Quando você se alimenta bem, você dorme melhor. Você sabia que uma das principais causas de apneia do sono é a obesidade? Aí a pessoa pega, tá obesa desse tamanho, eu vou fazer polissonografia. Pra quê? Pra que fazer polissonografia? Você sabe um negócio que melhora o sono também, doutor? Atividade física. Sem dúvida. Cara, assim, eu tava com dificuldade de dormir, eu tava dormindo 2 horas da manhã, às vezes 3. E acordava sempre memorado, às vezes 7, 7 e meia, alguma coisa assim. Cara, depois que eu comecei a fazer atividade física, tem 3 semanas que eu tô fazendo agora, porque eu parei durante a pandemia toda, assim. Bicho, dá 11 horas, eu tô num sono, assim, que eu não consigo me segurar mais. Não sei se o Fernando comenta com você, mas a Stefania comenta comigo em casa que a minha respiração melhorou muito. Total. Né? Na hora de dormir, roncava quando estava mais obeso. Né? Então você para de roncar, você respira melhor. Você sabia que a sua respiração tava pegando o microfone? Se você assistir os programas, você vai ouvir a sua respiração no microfone. Eu acredito. Mas eu tava com raiva de mim, cara, porque eu olhava pra mim e aquela barriga do tamanho do mundo, sabe? É difícil, eu olhava, eu não conseguia fechar o tênis, cara. 10 quilos a mais, é muita coisa. É muito, muito. Aí eu digo, cara, peraí, eu vou ter que fazer um negócio aqui, porque senão ninguém vai fazer por mim, não. É uma coisa que eu preciso fazer por mim. E é isso que a essa gente decisão. diz. Então, os 4 elos, como vocês muito bem estão colocando por experiência própria, quando você começa a conectar um elo do outro, eles são fundamentais. E aí, você começa a atividade física, você começa a dormir melhor, você começa a comer bem, você melhora a parte emocional. E eu quero fazer uma pergunta então pra vocês, mais uma. Fala, o cara Enem veio aqui, fazer o Enem tá Enem, cara, Hoje hoje é vamos muita se tornar pergunta. médicos, por favor. Vou pedir Você um viu? diploma depois quando terminar isso aqui. Não, você sabe por quê? Porque vocês falam de felicidade. E aí, numa das partes que a gente trabalha de felicidade, a gente descobriu um balizador para felicidade. Porque uma frase que todo mundo diz, Rossini, com frequência é: eu era feliz Eu não sabia. e não sabia. Você sabe por que às vezes a gente não sabe? Porque a gente não sabe medir a felicidade na nossa vida. E aí, quando você começa a prestar atenção, se eu virar e perguntar para você, Rossini, aqui no nosso cenário, acha para mim um computador. Você olha e você sabe onde que tem um computador. Só que se eu virar para você e falar, cara, acha para mim um estetoscópio. Você não sabe o que é estetoscópio, se tem ou se não tem. Existe uma palavra que baliza felicidade. Do mesmo jeito que petróleo é balizado pelo dólar, o ouro é balizado pelo dólar. Qual palavra baliza felicidade? Não é dinheiro. Não, isso longe de ser. Olha só, essa semana fez 10 anos que a gente está sem Steve Jobs.
Pergunta para ele se dinheiro importa. É isso, eu já citei isso em algumas palestras, né? Porque as pessoas falam muito de dinheiro, Não eu é digo, dinheiro. cara, dinheiro não traz felicidade. Eu tenho um amigo aqui no Espírito Santo que você... É uma fronteira assim completa. O dinheiro não traz, não produz felicidade, mas pode, a ausência dele pode produzir infelicidade. E são Sem coisas dúvida. distintas. Distintas. São coisas distintas. Não, mas é assim, o dinheiro bem usado, você pode ter felicidade com ele. Se Mas você não souber mais. Chega no lidar com o nível. dinheiro, Só né? que chega no Não faz nível diferença mais que não nenhuma. te faz. Não precisa. O caso do Steve mais. Jobs, por exemplo, né? Aqui tem um caso não tão parecido com o Steve Jobs de tanto dinheiro, mas tem um grande amigo aqui, que eu inclusive vou convidá-lo para vir aqui, que é o Ettore da Emitame, dono da Emitame, tem mais de 5 mil funcionários, cara milionário, tem avião, tem tudo, essa coisa toda, e ele é um cara feliz pra caramba com o que faz. Eu sempre tive uma relação muito bacana com ele por conta desse negócio de felicidade. Ele trata disso com os colaboradores dele o tempo todo, ele contrata pessoas para poder motivar a equipe dele sempre. E é um cara muito assim, todos os colaboradores são apaixonados por ele, porque ele é um cara muito feliz. E ele teve depressão. Quer dizer, aquilo que você falou no começo do nosso papo aqui, né? Não tem causa. A depressão é um negócio que você não espera, você não sabe, por que né? que ele teve, né? O que é que é uma doença de verdade. Sim. Tanto é que ele tratou e depois de 2 anos ele voltou à atividade, voltou a trabalhar. Não tá lá Mas fora, foram né? 2 anos, né, meu irmão? 2 anos. A depressão não tá lá fora, tá aqui dentro. Exatamente, foi uma... E aí vem a A pa- palavra. Qual palavra baliza a felicidade? Assim, eu imagino, assim, buscando agora, seria autorrealização. Uma medida de autorrealização. Eu me senti confortável Vamos lá que dentro vocês de vão mim. aprender a ser felizes hoje, hein? Nós vamos ensinar como ser feliz. Você lembra que eu ensinei a dormir num programa seu aqui? Lembro, por falar nisso, eu preciso apertar sua mão. Ensinou ele a dormir. Não. Eu fiz um corte daquela entrevista, Aham, eu coloquei no meu canal. Já passou de 500 mil de visualizações. Tá vendo? E eu pago minha conta da EDP todo mês com dinheiro do teu vídeo. Aí, tá vendo? Aí, tá aqui. E aí hoje Tem eu vou dinheirinho ensinar. pra você, você não tá sabia, vendo? né? E eu vou ensinar vocês a ser feliz hoje. Não, mas você não me perguntou. Você perguntou pra ele. Qual é a palavra que baliza a felicidade? No meu caso, de verdade, é a minha realização profissional, assim como o Fábio falou. Só que tem um detalhe. Eu tenho um cara que, assim, pra mim é o meu maior ídolo, né, que me inspirou a... Eu já disse isso a ele, inclusive, pessoalmente, eu tive essa oportunidade de dizer isso a ele, que uma das coisas que eu digo sempre nas minhas palestras, inclusive, que o ser humano ele precisa ter uma coisa fundamental na vida dele, que chama-se disciplina. Se você não tiver disciplina, não adianta, você não vai ter sucesso em nenhuma profissão na sua vida. E esse cara me ensinou a ter disciplina. Ele não me ensinou a jogar porque eu não tinha o talento dele, mas eu queria ser jogador de futebol, assim como toda criança, né? E eu aprendi muita disciplina com o Zico. E eu tive essa oportunidade de um dia dizer a ele, assim como eu estou batendo papo com você, almocei com ele, tive essa oportunidade de contar a ele, para mostrar para ele o quanto ele foi importante para a minha geração e para outras gerações, né, seguintes, né? E o quanto é importante um cara, né, chegar no nível dele, né, no significado que tem uma figura pública como ele, né, como foi Pelé, como é hoje o Neymar, como, né, não só de futebol, mas artistas, então, enfim, pessoas que vão servir de exemplo, porque aquilo pautou a minha vida, a disciplina. Né? E como eu não consegui ser um jogador de futebol profissional, eu achava que eu ia ser feliz sendo aquilo, eu não consegui ser aquilo, eu fui procurar felicidade em outro negócio, né? Que foi o meu trabalho, que foi o humor. Né? E o humor me deixa talvez muito mais feliz do que se eu fosse jogador de futebol, porque se eu fosse jogador de futebol, a minha carreira já tinha acabado. Né? Eu tenho 55 anos, então, e a minha carreira de humor é eterna. Quanto mais velho, eu vou ficar melhor, né? Porque eu estou pesquisando, estudando, trabalhando todos os dias. Antes do Tanguy trazer a palavra, que todo mundo está querendo saber, eu vou jogar mais uma pergunta para você então. Você falou que a sua felicidade ela está associada à realização profissional. Ao meu trabalho. Quando eu estou... Mas vamos imaginar o seguinte, você está plenamente realizado, você está num programa solo na Globo e com 500 milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, tá, não sei o que, sua realização profissional está lá em cima. Mas vamos supor que seu filho tem uma doença gravíssima. Como que fica seu nível de felicidade aí? Não, em relação a isso, realmente é uma coisa complicada. Porque, então, o trabalho ele tem uma ficha que é muito importante. Vamos lá que a gente vai conseguir chegar onde vocês querem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que
a minha felicidade, ela tá por... Eu falei que eu perdi minha irmã por depressão. Sim. Certo? A minha irmã era uma cura que não era feita através de piada, Sim. de motivação e tal. Era feita através de um processo químico, né? Sim. Que tinha que ser tratado por um profissional, um psiquiatra e tal, um negócio assim. Disciplinar. Que a gente E fala. que ela não teve a disciplina adequada. Ela foi tratada, ela foi internada algumas vezes e tal, mas não teve a disciplina, né, que era necessária para ela poder curar aquilo. Que é diferente do Héctor que eu citei aqui, que também é um amigo que teve depressão. Então, assim, o que mais me deixa feliz de verdade, cara, é estar fazendo um show ou uma palestra e vendo aquela pessoa rindo na minha frente e depois aquela pessoa comentar alguma coisa na minha rede social ou me mandar uma mensagem e dizer: você estava falando para mim. Aquilo transformou a minha vida. Aquilo vai mudar o meu comportamento a partir de hoje. Porque a partir de um momento da minha carreira, eu cheguei a estar num patamar, que eu digo isso para o Tiro Lipa, eu digo isso para o Matheus Ceará, para os colegas que estão nesse patamar que eu cheguei. Né? Eu digo, cara, eu cheguei a lotar ginásio. Quando você chega a lotar ginásio, aí você diz assim, caramba, eu estou no auge. Né? Sim. Então, eu estava no auge. Mas nesse auge eu percebi que eu tinha uma missão, que eu não tinha só a missão de ficar rico, ganhar dinheiro, ter patrimônio, ter isso, ter aquilo. Era uma missão de fazer as pessoas felizes até o final da minha vida. Porque aquilo me deixa feliz, sabe? Eu ver as pessoas felizes me deixa feliz. Quando um amigo meu tem uma realização, vou citar novamente o Matheus Ceará. No dia que o Matheus Ceará assinou o contrato com o SBT, o Carlos Alberto contratou o Matheus Ceará, eu estava na escolinha. Eu tinha levado ele para participar da escolinha. Tinha umas participações lá toda semana, eu estava na escolinha. Ele ligou para mim, foi a primeira pessoa que ele ligou. Assim, eu estou te ligando porque eu fui contratado pelo SBT. De verdade, amigo, eu fiquei feliz pra caramba, como se fosse um filho, como se fosse uma pessoa da minha família, né? Porque eu fico feliz com a felicidade dos outros. E essa é a minha missão. Mas aí numa realização, pessoal, é seu nível de empatia que é alto. E as pessoas tendem a acreditar que empatia é só com a tristeza. Tem que ser empático com quem tá passando... Mas ser empático com quem tá passando bem é um nível elevadíssimo de empatia, né? De você conseguir ficar feliz, perceber a alegria do outro, fazer eco na gente. Elas não conseguem ver o outro Sim. feliz, né? Mas a palavra-chave? E a palavra? Vocês vão ter que ler o livro, né? Tá no livro então, né? Mentira. Olha só, gente, isso é muito interessante. A gente enrolou e não conseguiu chegar na palavra. Não conseguiu. A palavra que traduz felicidade é satisfação. Talvez... Mas Calma. eu só falei a palavra. Ouve o que vocês vão entender, o conceito de felicidade. A partir daí vocês vão começar a perceber a felicidade na sua vida todos os dias. Que a maioria das vezes a gente fala que era feliz e não sabia. Quando você começa a prestar atenção na palavra satisfação, você vai dividir a sua vida em aspectos, como o Fábio colocou. Como está a sua vida familiar? Aí você vai classificar se você está satisfeito, que é acima de 5 de nota, ou você tanto fez, tanto faz, 5, ou você está insatisfeito. Se você está insatisfeito, você consegue buscar causas ou efeitos que possam te tornar felizes. Como é que está você na sua vida espiritual? Satisfeito ou não? Feliz ou não? Como é que você está na sua vida profissional? Como que você está na sua vida amorosa? Como que você está na sua vida financeira? Quando você começa a balizar felicidade com satisfação, você consegue perceber o quanto você é feliz em vários aspectos, sendo que eu posso estar plenamente satisfeito em um aspecto, mas estar insatisfeito em outro. Porque às vezes a minha irmã está doente, eu tô triste. Na vida familiar eu posso estar triste, na vida profissional está muito feliz. Então, quando a gente começa a balizar a felicidade com a palavra satisfação, eu consigo mensurar isso e consigo ser feliz todos os dias da nossa vida. Legal. Foi o que a gente respondeu, só não falou a palavra satisfação. Eu tenho uma questão que eu imagino sempre, é pensar o seguinte, que uma pessoa feliz é uma pessoa que está confortável dentro dela mesma. Isso. Sabe, que muitas vezes a gente pode até conseguir padrões de felicidade que para algumas pessoas são muito interessantes, mas eles não ficam bem na gente. É confortável em vocês. Você imaginar, para algumas pessoas imaginar, se eu ganhar
30 mil reais por mês, eu vou ser uma pessoa feliz. Sim. Para algumas pessoas, sim. Mas e o preço que você paga para chegar nessa renda? De repente é o tempo que a pessoa fica fora de casa, não vai ter contato com a família, não vai ter contato com ela mesma, uma vida corrida. Pra ela, será que aquilo traz Exato. pra você? Então, Ganha quando no você meio. começa a se sentir confortável ali dentro da E aí, tua Fábio, roupa, é isso que a gente fala, igual, por exemplo, não tem Rossini quando ele falou que quando ele está trabalhando, quando ele vê o sorriso de uma pessoa, ele está extremamente satisfeito. Ou seja, na parte profissional dele, ele está realizado. Você evolui sim. Não é. espiritualmente, isso é Naquele ótimo. Você E conseguir aí isso ver é maravilhoso na vida E da a gente conversou pra caramba, falamos sobre vários assuntos altamente relevantes, a gente vai precisar conversar mais vezes, mas a gente não tocou num ponto muito importante, assim. Sim. Que a questão é a seguinte: como é que vocês se conheceram? Foi em que contexto? Foi no curso Acho de que foi na medicina? faculdade, né? Eu posso contar a verdade? A verdade. Não foi no Tinder, né? Pelo tempo que vocês estão juntos, eu imagino que não. Patrícia é mineira, né? E eu trabalhava no Hospital da Baleia, e aí passou uma médica pediatra, igual se fosse uma deusa grega, né? Eu olhei e falei, rapaz, que mulher bonita. E aí eu, capixaba, não sou tão belo assim, né? Eu falei, cara, tem que armar algum plano. E aí eu sempre, como disse, sempre gostei muito de arquitetar. Eu falei, cara, já sei. Eu vou fazer um concurso que a mulher mais bonita que tiver, eu vou levar ela para morar no Espírito Santo de frente para a praia. Você fez isso no Lógico, aqui dava fila Sério, no hospital, Patrícia, você fez isso mas eu mesmo? já sabia quem ia ganhar, Rossini. Tá de sacanagem, velho. E aí, mas eu já sabia quem ia ganhar, né? Porque, tipo assim, eu já estava apaixonado por ela. E aí Ela já tinha te visto? Não. Você já tinha visto Já ele? tinha visto Já. eu Não, passar. visto assim, mas reparado. Nossa, que interessante. Nada, nem. Só que quando veio o prêmio, né? Mineiro, morar na frente da praia, pronto. Se apaixonou por mim e nós estamos juntos já há 20 anos. Então já. ela se apaixonou pela praia, poxa. Foi que ele foi chegando, tipo assim, residente, trabalha muito, é muito trabalho. Aí ele foi chegando perto de mim, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar com esse paciente aqui. Toda vez querendo me ajudar, aí aquilo vai te chamando a atenção, né? Tipo assim, não, quem é esse que quer te ajudar tanto, né? E aí aquilo vai despertando. Mas o que fez E a você sua ir pra família ainda Minas, mora em cara? Minas Gerais? A minha Fui família fazer é residência. quase toda. Minha mãe já faleceu quando eu estava na faculdade ainda e meu pai veio pra cá. A gente trouxe ele pra cá. Meus irmãos todos em Minas. Aí quando a gente casou é que eu vim pra Vocês cá. começaram a namorar com quantos anos? Ai, a gente já 27. tava na residência. 27 a gente 27, casou, né? 26 anos, eu acho que a gente tinha. Ah, então foi rápido, né? Foi rápido. Bem Eu rápido. tinha uma noiva de 10 anos, eu tinha um namorado de Sério? 5, É. Aí Vocês eu conheci, acabaram com a vida de vocês Foi, anterior, depois que o foi. amor tocou esses eu corações. conheci Patrícia e eu falei, em 3 meses eu pedi ela em casamento. Foi. Cara, você E falou... em quanto tempo você terminou com a outra? Eu namorava há 8 anos com a Eu sei, mas outra. você pediu ela em 3 noiva. meses, mas deixou de... Mas assim... Em um mês, Em paralelo rolou alguma coisa? Ou E um pouquinho em paralelo, no começo não Eu não teve sabia jeito. nem que Né? era noivo. Você falou esse negócio de concurso aí de sacanagem, mas aconteceu um negócio muito engraçado quando eu trabalhava na Gazeta. E aí eu brincava com todo mundo, as meninas todas, tá? E tinha muita mulher na Gazeta e eu fui na época que eu separei, né? Então eu namorei com algumas e foi aquela festa, né? E aí no final do ano teve a pesquisa do Ibope e a Litoral ganhou primeiro lugar mais uma vez e tal, e eu fazia parte da equipe. E aí todo ano quando ganhava, né, toda vida que ganhava o Ibope, eles iam comemorar no Picuí, lá no Bicho Picuí, né? Tinha uma conta lá que o Café, o dono da Gazeta, mandava, e de vez em quando ele ia. Aí as meninas, no final do ano, fizeram um concurso, a Gazeta, para saber quem era o homem mais bonito da Gazeta. As mulheres mesmo, de sacanagem, assim, a sacanagem lá, né? E aí fizeram o concurso. Eu fiquei em segundo lugar e Holliber antes em terceiro. Da Gazeta Olha, se inteira. Robert é o terceiro... Cara, o cara é um cara Aí- simpático, aí uma voz aí, linda, quem era o mas... primeiro? Ah. Quem era o primeiro? Jairo Café. Maia. Café? Café é o dono, né? É. Ninguém podia ganhar. É. Aí, quando chegou lá na festa, todo mundo bebendo, aí eu disse, Café, tem uma história pra lhe contar. A menina, você não vai contar? Eu digo, claro que eu vou. Vocês fizeram um concurso e Café que ganhou. O homem mais bonito. Eu disse, se eu não tivesse ganhado, eu ia admitir todas hoje. Inclusive você. Se você ganha de mim, eu demitia você. Eu digo, pô, Tanguy, qual é a característica mais amável da Patrícia? Patrícia, eu acho que é a pessoa mais doce que eu conheci até hoje. cara, isso é muito bacana ouvir isso, né? Ela tem o amor no jeito de olhar, no carinho. Então toda pessoa que a Patrícia conhece, que ela toca, eu não conheço ninguém que fala, cara, sei lá, sua mulher me tratou mal ou não me tratou com carinho. Então eu falo que o amor, eu acho que a essência da Patrícia. E Patrícia, qual a característica mais amável do Tanguy? O Tanguy é uma pessoa que quer ajudar qualquer pessoa. Ele
o negócio dele é te ajudar de alguma forma, transformar a sua vida de uma forma. Então, se você pedir ajuda para ele vai te ajudar de qualquer jeito e sem interesse. Ele não tem interesse em te fazer para você fazer alguma coisa para ele. Não, Isso é é coração. legal, cara. E o que você acha mais bonito nele? Nele, o que eu acho mais bonito? Eu gosto do jeito, da energia dele, né? Sabe, da disposição, já acorda pilhado, ele quer fazer as coisas, a vontade de viver. Né? E eu sou mais quietinha, mais tímida, mais paradinha, eu acho que aquela energia dele me complementar, né? E o que você acha mais bonito nela? Acho que é o carinho, o amor. Você viu que ele agora tá fazendo o Enem com você, né? Eu vi. Bate-bola, jogo rápido. Aprendi com Marília e Gabriela. Devolvendo as perguntas. Assim, pra gente chegar nessa parte final, eu queria fazer uma pergunta pros dois, assim, já que vocês falam, a declaração de amor foi tão bonita aqui, né, e nos emociona, porque isso é muito legal, a gente vê quando a gente é feliz com a nossa esposa e vice-versa, é uma coisa muito bonita. Então, o que é que te deixa feliz logo? O que é que te deixa feliz, assim, de repente, Tanguy? Feliz? Quando eu consigo, quando alguém vira para mim e fala, olha, você mudou a minha vida. Eu acho que isso justifica toda a minha profissão como médico. Eu vejo que durante muito tempo eu fui um médico que passava remédio, que pedia exame, que fazia cirurgia. Eu cheguei a fazer mais de 3.000 cirurgias de coluna. E eu era muito bem remunerado por isso, tá? Fazer cirurgia de coluna. As 3 maiores cirurgias que a gente tem na medicina, a cirurgia de crânio, a de coração e a cirurgia de coluna. Então eu falo que eu fui um sniper, eu fui um atirador de elite. Eu fui preparado para atirar, para botar um parafuso na sua coluna. Só que quando eu deixei de ser um sniper e passei a ser um negociador, até porque ninguém quer ser atirado, todo mundo quer ser entendido. E quando eu tentei mudar a minha visão e ser um negociador e negociar com a pessoa dizendo que a saúde dela está nas mãos dela, isso me trouxe felicidade, me trouxe o meu propósito de vida. Eu falo que eu sou um cuidador de pessoas. Que legal. Agora o que é que te deixa triste? Triste? Eu acho que é ingratidão. Quando você faz e a pessoa às vezes não reconhece o que você fez. Eu acho que talvez uma das coisas que deixa as pessoas tristes seja ingratidão. E você, Patrícia, o que é que te deixa triste e depois o que é que te deixa feliz? A ingratidão, eu e Tanguy conversamos muito disso e a gente sente isso mesmo, sabe? Quando você, não que a gente faça nada esperando nada em troca, mas às vezes a gente dá o melhor, né? E não recebe nem, né? Até o contrário, né, gente? A pessoa nem se importa com aquilo que você fez. Mas é isso e a mentira também. Eu não gosto da mentira. Coisa que me deixa muito triste quando alguém mente. Feliz, assim, me deixa muito feliz. Feliz a minha família. Quando a gente está junto, reunido, que eu fico perto das minhas filhas, perto dele, a gente tem bons momentos ali, eu vejo que eu não preciso muito mais que aquilo. Bacana. Fazer uma perguntinha para acabar também, pode Claro, ser? pode fazer. Não, fazer um convite para vocês, na verdade. Vocês sabem que a coisa mais interessante dessa época, era das comunicações que a gente vive, é que elas são sementes, encontros como esse são sementes de imortalidade. Porque esse documento vai ficar no Google enquanto existe Google, depois que acabar o Google pode migrar para uma outra plataforma e podem ficar séculos depois do nosso encontro. Nesse contexto, provavelmente vai ter um dia lá na frente, que as filhas de vocês têm 10, 12 anos. Hoje estão com 15, 14 anos. Quando elas tiverem a idade de vocês, elas vão assistir esse vídeo. O que você gostaria de dizer para as filhas de vocês, o que vocês gostariam de dizer para as filhas de vocês, quando elas tivessem a idade que vocês estão tendo hoje? O que, por exemplo, tenta lembrar na cabeça de vocês, o que vocês gostariam de alguém tivesse dito quando vocês tinhos 15 anos? Eu espero que... Olha para ela tá aqui, ó. Pode olhar para ela aqui, ó. Eu espero, filhos, que vocês absorvam tudo aquilo que a gente tentou passar para os pais, né? Foi o que a gente orientou vocês em casa como um teste mesmo de vida, mas que vocês absorvam, que vocês cresçam e levem isso para os filhos de vocês, os netos de vocês, e para quem mais, que vocês prosperem e levem essa sementinha que a gente está criando hoje para a vida toda de vocês e para quem vocês puderem distribuir. Eu falo que é o seguinte, existem 2 momentos que são importantes na vida de uma pessoa. Uma é quando você nasce e o segundo é quando você descobre o que você veio aqui. Meu grande desejo é que elas possam utilizar todas essas informações que o pai, a mãe, os amigos, todo mundo vem trazendo para elas, mas que elas possam, de uma forma ou de outra, encontrar o seu verdadeiro propósito, encontrar o seu motivo de acordar, de existir,
como a gente falou com o Rossini, de ver os outros sorrindo, a Patrícia, quando ela vê a beleza que ela proporciona na vida dos outros, quando eu consigo mudar o conceito de saúde, eu consigo fazer alguém viver melhor, o Fábio com seus ensinamentos, eu falo que encontrem o propósito da sua vida, a felicidade, a verdadeira felicidade se encontra aí. Eu digo uma coisa importante, a minha mulher, ela vive rindo. Você falou da Patrícia, a minha mulher vive rindo. Aí eu digo aos meus amigos, eu digo, olha, mulher que vive rindo é uma mulher bem satisfeita, sexualmente inclusive. Aí o cara disse, te lascar. Eu digo, eu não sei se é por mim, agora que ela é satisfeita, ela é, cara. Aí o cara vai te lascar. Então eu queria, assim, agradecer do fundo do coração vocês estarem aqui com a gente, foi maravilhoso o papo, esclarecedor, vai dar um monte de corte aqui bacana, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Que vai esclarecer muitas dúvidas aí dos nossos web telespectadores, a gente Eu agradece. tenho que agradecer muito o Enem. Dr. Tanguy, rapaz, eu sou cara de papo, né? Toda vez que eu tenho um problema, uma dúvida de saúde, assim, muito grave, a primeira pessoa que eu ligo é ele, tipo assim, eu tenho a ousadia de ligar pro melhor médico do Espírito Santo E ele não tá cobrando aí Não, por telefone, consulta, não né? tá cobrando, não tá cobrando, atencioso, fica ali. Teleconsulta isso, né? Não, cara, teleconsulta que eu contei pra história de teleconsulta que eu tive aí que foi doido. Mas ele não, ali se preocupa, no outro dia quer saber o que aconteceu e tal, não sei o que. Então, assim, não é à toa que ele é tido como o melhor médico do Espírito Santo. Obrigado. Então, por favor, O segundo, né, na verdade, não a vai Patrícia quebrar a primeira, coluna, a segunda. Não vai Eu vou quebrar, chegar lá. não vai quebrar a coluna, como eu falei aqui Do braço, do né? Leandro, quebrei o braço da outra semana, então não vai quebrar a coluna para o Tanguy ter que operar. Gente, muito obrigado a vocês pela audiência. A gente está aqui tomando o Café Cafuso, o melhor café do Espírito Santo. Eu não podia deixar de falar do nosso Café Cafuso. Muito obrigado, Café Cafuso, pela parceria. E compre o batom, compre E o o livro. nosso livro aqui, que a gente ganhou um livro, vou ler todo esse livro, porque eu acho que o exemplo que a gente tem que deixar para os filhos é um exemplo realmente maravilhoso. A gente tem que fazer de tudo. Acho que a gente vem aqui para a vida para isso, né? Para cumprir a nossa missão, mas para deixar um legado principalmente para os filhos, né? Principalmente para os filhos. Sem dúvida. Se a gente não deixar, eu digo que meus filhos são 2 homens, um tem 30 anos, o outro tem 27, e eu digo para eles, cara, você... Eles já dividem a mesma tintura de A cabelo, única tá uma loucura. coisa que eu quero, o meu mais velho tem cabelo branco pra caramba, eu digo, a única coisa que vocês têm que ser na vida são homens de bem. Agora, Sim. a escolha profissional de vocês vai depender de vocês, o sucesso da vida de vocês vai depender de vocês, não vai depender de mim não, meu irmão, meu trabalho vai morrer comigo. Não adianta, vocês não seguiram a minha carreira, não vão fazer o meu trabalho, então façam sucesso e sejam felizes de acordo com o que vocês têm e não com Seja o que feliz vocês logo. almejam ter, né? Isso aí, Eu acho que segredo. esse é o segredo da vida. Muito obrigado, doutora Obrigado a Patrícia. vocês pelo convite, gente. Obrigado. Maravilhoso sempre estar aqui com vocês. Tanguy. Os papos são maravilhosos. Maravilha, cara. Valeu, gente. Obrigado. Seja feliz logo e até semana que vem. Valeu. Feliz Hanukkah.